Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos ter histórias de tirar o sono. Muito obrigado aos inscritos e se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. E ative as notificações para receber os próximos vídeos. Não se esqueça também de deixar seus comentários e compartilhar essas histórias com seus amigos. Pegue seu pacote de jujubas e seu copo de chamate e vamos desvendar juntos essa história empolgante. Vamos juntos pela escuridão. O som da chuva me dava vontade de fazer xixi. Eu estava rolando na cama desde a meia-noite, inquieta após haver assistido a um filme de terror. Maldita sexta-feira 13 e estas sessões intermináveis de monstros e cadáveres na TV. Mal me segurando, desenrolei-me dos lençóis e pousei os pés nus no carpete do quarto. Foi quando o inusitado ocorreu. Não foi como se me segurassem, ou como se me apertassem, foi apenas um toque, um resvalo no meu calcanhar, vindo de sob a cama. Tenho certeza de que não era fruto da minha imaginação, a sensação foi clara o suficiente para evitar qualquer dúvida. Uma mão, de sob minha cama, havia tocado meu pé. Gritei, saltando assim como quando, na praia, ondas geladas deslizam na altura das nossas canelas, e instintivamente olhei para a fonte do meu desespero. Nada havia. Corri para o banheiro, pois o susto aumentou ainda mais meu apuro. Ao voltar para o quarto, entrei sem muita coragem. Acendi a luz, a uns 2 metros de distância da cama, ajoelhei-me, encostei lateralmente a cabeça no chão e tentei divisar algo. Tinha bastante entulho embaixo, mas nada que se assemelhasse a uma mão, ou a algum dono de mão querendo me dar um susto. A hipótese de ser meu irmão estava descartada. Rastejei até lá e, no caminho, apanhei um tênis, para dar uns safanões, caso fosse algum bicho, rato, desgarrado. Encontrei caixas de Barbie, bonecas aposentadas há uns 3 anos, uma dúzia de caixas de sapatos, as quais afastei com o bico do tênis, uma meia suja recoberta de cabelos e poeira, até uma calcinha velha havia lá embaixo. Respirei aliviada, afinal de contas, poderia ter sido minha imaginação, era mais fácil me agarrar a uma mentira, um vento encanado, sei lá, qualquer coisa, menos uma mão. Apaguei a luz, e no mesmo instante em que o quarto foi tomado pelo breu, um relâmpago brilhou pela cortina, lançando uma claridade azulada, e vislumbrei talvez um rosto, cabelos brancos desgrenhados, sorriso mórbido fitando-me por debaixo da cama. Acendi mais uma vez a luz, e ri sozinha, meio apavorada, mas também me convencendo de que a visão se devia a alguma configuração bizarra de luminosidade no entulho acumulado abaixo do estrado. Quando estamos com medo é isto mesmo que acontece. Quantas vezes não vemos pessoas e fantasmas nas roupas dependuradas no cabide estando as luzes apagadas, ou garras ameaçadoras nas silhuetas de galhos de árvore por entre o tecido da cortina, ou o ruído do armário, dos móveis, do vento, de passos, de sussurros. Pura obra de nossa imaginação, pois não há nada, apenas nosso medo. Para não ficar na completa escuridão, deixei acesa a luz de um abajur. Depois, mais confiante, apaguei-a também e tentei dormir. Mas eu estava muito nervosa, coração batendo forte, pés gelados, temia que alguém viesse puxá-los, trêmula. Encolhi-me como um feto, a chuva havia engrossado, repicando na vidraça. Tive a impressão de ouvir sons debaixo de mim, alguém se arrastando, movendo a bagunça lá embaixo. Pensei em me levantar e acender a luz, mas não tive coragem. Preferi ficar quietinha, crente que, se eu me acalmasse, uma hora isto passaria. Mas não foi o que aconteceu, o som aumentou, adicionado a um ranger de dentes e a um estertorar idêntico ao que ouvi de meu avô agonizando, pouco antes de morrer. E realmente, assim como tive certeza de que uma mão tocará meu calcanhar, não havia do que duvidar, alguém estava lá embaixo. A situação era tão aterradora que se tornou insuportável, insustentável, ou eu ficava lá e morria de medo, ou fugia. Num pulo, voei para fora da cama e fui bater à porta de meus pais. O que foi, Silvana? Minha mãe a abriu, remelas nos olhos e cabelos despenteados. Mãe, estou com medo, resmunguei. O que foi que aconteceu? Meu pai perguntou, também despertando. É a Sil. Acho que aconteceu alguma coisa.
Estou com medo, pai. Porra, Silvana, até o Júnior já passou desta fase. Deixa a gente dormir porque amanhã eu acordo cedo. Uma expressão de condescendência e compaixão surgiu no rosto de minha mãe, mas a ordem de papai era lei. Vai dormir, Sil, vai. Ela acariciou meus cabelos. Mas como? Eu não entraria naquele quarto novamente, por isto, fui para a sala assistir TV. Estava tarde, e os únicos programas sendo transmitidos eram de compras por telefone, pastores tirando o diabo do corpo de crentes e um ou outro filme de terror, pois, apesar da sexta-feira 13 ter oficialmente terminado, ainda estavam aproveitando o clima. Meus olhos começaram a pesar e, em pouco tempo, adormeci no sofá. Fui acordada por meu pai, na manhã de sábado, ele se preparando para ir ao trabalho. Dormiu aqui, Silvana? Ele me perguntou. Eu estava sem sono, pai. Vim assistir TV. E o que aconteceu ontem para você bater na nossa porta? Nada, bobeira, achei ter visto um rato. Ele riu. Mulheres mesmo. Passei o dia na casa da Camila, dançamos funk, rimos com os vídeos na net, falamos dos gatinhos que estávamos ficando. Cheguei em casa tarde, apenas para comer um lanche e ir dormir, mas não consegui entrar no meu quarto. A simples memória de ontem à noite bastava para me impedir. Voltei para a sala e repeti o serão da noite anterior, TV e dormir no sofá. E isto se repetiu por uns 10 dias, para estranhamento de meus pais e irmão. No entanto, numa das noites, adormecida na sala, tive a vaga impressão de que meu pai havia se levantado, apanhado-me nos braços e me conduzido à cama. Lembro-me até de ter murmurado, sonolenta, algo como não, pai. Por favor, não. Eu entendo a atitude dele, devia pensar que meu medo era mero capricho, e que uma noite no meu quarto e na minha cama quentinha já seria suficiente para espantar os fantasmas da minha alma. Realmente, ao ser coberta pelo edredom e pelos lençóis cheirosos, caí num sono profundo e devo até ter roncado, após tantas noites dormindo desconfortavelmente. Mas fui acordada por ruídos e grunhidos. Não havia chuva para que eu me confundisse, além disto, havia um ligeiro tremor na cama. Alguém se arrastava lá embaixo, e parecia que as costas desta pessoa se chocavam contra o estrado. Eu estava meio lenta, com sono, mas não estava tendo pesadelo nem delírio, alguém tentava sair de sob a cama. O medo fez com que o sono desaparecesse, mas, quando considerei a possibilidade de saltar para fora e me refugiar na sala, a visão de uma mão, esquálida e branca, se erguendo pela borda do colchão, agarrando o edredom, dando suporte ao resto do corpo que haveria de aparecer, me fez mudar de ideia. Encolhi-me contra a parede, abraçando minhas próprias pernas, tremendo, pelos todos eriçados. A segunda mão apareceu, também agarrando as cobertas, entre o espaço das mãos, uma cabeça começou a surgir, cabelos brancos, os olhos vazios, fundos, perdidos nas órbitas, repletos de angústia e cólera. A pele desta velha criatura era ressecada e apegada aos ossos duros da face, os dentes podres e enegrecidos. A criatura erigiu a parte superior do tórax, vestia uma camisola amarelecida e ensanguentada, podia-se ver as vértebras e os ossos dos ombros saltando por entre o tecido. Ela se arrastou até mim, quase encostando a boca no meu nariz, exalando aquele hálito pútrido. A criatura sibilou a questão. Onde você estava, Silvana? Eu estava apenas te esperando. O colchão, os lençóis, as cobertas estavam todas espalhadas pelo quarto de Silvana quando seus pais foram até lá de manhã. A mãe de Silvana se desesperou, certa de que algum estuprador a tinha levado. O pai foi mais coerente, ligou para a polícia para dar queixa de desaparecimento, supunha que a filha adolescente devia ter conhecido algum rapaz na internet e agora estava se aventurando pelo mundo, pensando que o amor lhes bastaria. Havia assistido a uma notícia semelhante no telejornal durante a semana. No entanto, apesar das suposições, dos cartazes espalhados pela vizinhança, da foto de Silvana na TV, do detetive particular contratado, das investigações policiais, nada foi descoberto. A moça havia simplesmente desaparecido sem deixar vestígios.
Anos se passaram e a família manteve o quarto da Silvana como um santuário intocado, para caso ela um dia retornasse. No entanto, Júnior cresceu e sugeriram que ele ocupasse o quarto maior, que havia sido de Silvana. As coisas dela foram entulhadas na garagem. A mudança de cômodo foi acompanhada de pesadelos nas noites subsequentes. Júnior acordava suado, ofegante, com a sensação de que algo se movia sob a cama. Mas ele era corajoso, sabia que tais coisas estavam em sua imaginação. Até a noite de sexta-feira, dia 13, quando mãos surgiram pela borda do colchão, magras, secas, e uma jovem, irreconhecível, loira, pele e osso, olhos profundos, fétida, se ergueu. Estendeu a mão e acariciou o rosto de Júnior, paralisado pelo medo. Achei que você nunca se mudaria para cá, meu irmão. Agora pode vir comigo. E o tragou para as profundezas das sombras, entre chinelos e meias. No norte do nosso país, onde se concentram mais tribos indígenas, corre uma lenda sobre uma criatura chamada capelobo ou cupelobo. Enquanto algumas pessoas tomam isso como sendo apenas folclore, há lugares em que essa criatura é temida, e as pessoas juram já tê-la visto. Lembro quando eu era pequeno, os mais velhos contavam histórias sobre o capelobo, cupelobo. Cada pessoa falava de um modo, mas se referiam à mesma figura. Na época eu ficava com medo, ainda mais que eu tinha um certo receio dos índios que moravam em uma aldeia próxima. Aqui no norte do país, Maranhão, Pará, Amazonas, é comum ter essas lendas sobre entidades do tipo, e com o tempo você acaba nem dando muita bola e tomando elas como sendo apenas lendas. Segundo as histórias que eu ouvia, todo capelobo é originado de um índio ou índia, que fica muito velho, e não chega a morrer. Afirma-se que a aldeia toma conta desses índios velhos, e os prendem em cercados de madeiras quando estão com unhas, cabelos e dentes enormes. Dizem que o índio que é preso nesse chiqueiro é alimentado com carne crua, pois se ficar solto rasga e come as crianças da tribo. Quanto à sua aparência, o capelobo é uma espécie de quimera com corpo humano e cabeça com um formato que se assemelha a um tamanduá ou uma anta. Bem, não preciso nem dizer que com o tempo você cresce e deixa de acreditar nessas baboseiras, pois me parece humanamente impossível uma pessoa se tornar tal coisa absurda. De qualquer forma, as pessoas mais antigas daquele vilarejo ainda temem essas criaturas bizarras do nosso folclore, diferentemente da minha geração que já não liga para essas coisas. Pouco a pouco, o desenvolvimento começou a chegar no local, e isso foi afastando um pouco as pessoas dessas raízes folclóricas. Os índios, por exemplo, ao contrário do que muitos acreditam no resto do país, andavam pelas estradas com bermuda e relógio de pulso. Pois é, os tempos estão mudando. Talvez por isso seja um pouco difícil acreditar em certas histórias sobrenaturais. A única coisa que sempre acreditei e tive medo foi de fantasmas, pois isso parecia-me bem mais fácil de acontecer algum dia comigo. Todo mundo conhece alguém que teve alguma experiência do tipo, e ainda mais lá, onde há mata por todo lado, rios, animais e sons estranhos rondando pela noite. Fica mais fácil para que nossa fértil imaginação voe rumo a histórias sombrias. Mas, infelizmente comigo foi diferente. Eu não posso afirmar com toda certeza o que eu vi realmente. O meu senso racional até hoje procura buscar uma explicação razoável. Na época eu tinha 15 anos de idade, ainda morava no Maranhão, era um moleque que corria descalço na lama da estrada, brincava no mato e trepava em árvores. Foi por volta de março, época de cheia no rio, costumava aparecer muitos bichos perto das casas das pessoas, cobras, antas e às vezes até uma onça ou outra. O povoado estava em alerta, temendo os animais selvagens. Lembro-me que minha mãe me proibiu de ficar embrenhando na mata. Foi naquela mesma época que começou uma certa histeria. Alguns animais de estimação e criações apareceram mortos e, além disso, uma pessoa foi encontrada morta com um buraco em cima da cabeça. Uns diziam que era onça, outros que foi outra coisa pior. Essa história me deixou super impressionado, e para piorar, começaram a falar que era o capelobo, que ele estava rodando as casas ao cair da noite procurando alguém para comer, havia até quem jurasse tê-lo visto. Eu não lembro ao certo se acreditei muito na história do capelobo, ou se eu pensava ser algum animal selvagem o responsável. Só sei que aquilo me marcou muito. Certa noite, do lado de fora da nossa antiga casa de madeira, ouvi meu cachorro, o Tobias, latindo e rosnando.
Curioso, eu fui até a janela de meu quarto, mas infelizmente não dava para ver muita coisa, estava muito escuro. A lâmpada com luz amarelada do lado de fora não clareava muita coisa. Havia muito mato e folhagens, então ficava difícil distinguir alguma forma em meio à escuridão. Eu escutei meu pai gritando da sala para o cachorro ficar quieto. Eles estavam assistindo a novela. Eu continuei ali, fitando a escuridão e fantasiando como se eu fosse um herói que iria lá acabar com a raça da fera que amedrontava os moradores do vilarejo, e então todos iriam ficar gratos. Foi durante esse breve devaneio que tudo aconteceu. Ainda estava terminando de fantasiar a minha história heroica, quando me virei brevemente para trás, tentando entender algo que estavam comentando sobre a novela. Um som vindo do quintal me chamou a atenção. Olhei novamente para a janela e tomei um tremendo susto. Lá estava, saindo do meio do mato, uns 17 a 20 metros à minha frente, aquela bizarra criatura. O medo foi tamanho que não consegui observar por muito tempo. Eu fechei a janela correndo, minhas pernas estavam bombas. Já não havia mais nenhuma fantasia de heroísmo, apenas o primitivo instinto de sobrevivência e medo, muito medo. Eu não tive reação, não gritei, apenas me escondi dele, seja lá o que for. Não tive coragem de dizer exatamente o que testemunhei para os meus pais, pois eles não acreditavam na história do capelobo estar matando. Para eles aquilo era obra de uma onça. Até hoje não esqueço daquela figura e vez ou outra ainda sonho com ela, apesar de não ser tão frequente como antes. Ela parecia uma pessoa muito suja, ou com o corpo coberto por alguma pelagem escura, não deu para ver direito. No lugar da sua cabeça tinha alguma coisa comprida, não era exatamente como um tamanduá como dizem, mas era algo muito estranho que se projetava para a frente. Lembrar-me dá calafrios. 2 semanas depois, minha família deixou tudo para trás e fomos com a cara e a coragem para São Paulo. Não sei o que motivou meu pai, ou o que ele viu para sair daquele local, mas até hoje sou grato por isso. Meu cachorro, o Tobias, infelizmente, depois daquela noite nunca mais foi visto. Era um vira-latas, mas um ótimo cão e eu gostava muito dele. Hoje eu trabalho em um grande jornal, fiz faculdade, e tudo devido a essa mudança. Talvez se a gente tivesse continuado no Maranhão, naquele lugarejo, eu não teria tanta perspectiva de vida, mas independentemente de tudo, eu fico feliz de ter vindo para cá e nunca mais ter de ver algo como aquilo que presenciei naquela fatídica noite. De qualquer forma, aquilo me fez abrir a mente para temas sobrenaturais e para o folclore brasileiro, e assim, devotar certo tempo de minha vida para ler blogs como este. Quantas histórias e lendas que existem por aí! Quantas delas não devem ser verdade? Eu não duvido de mais nada. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Se você quiser mais conteúdo assustador, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, para não perder nenhum vídeo novo. Agradecemos por assistir e se inscrever no nosso canal. Todos os dias temos novos vídeos. Até a próxima!